um assunto importante, a MP 927 perdeu a vigência. E como que ficam aqueles contratos já celebrados, de férias antecipadas, compensação, né, teletrabalho? Eu estou aqui para falar de forma detalhada esses assuntos. As medidas excepcionais em razão da pandemia, né, teletrabalho, adiantamento de férias, compensação, os profissionais da área da saúde com uma jornada longa e exaustiva, né, saúde, segurança e feriados antecipados. A MP trata de tudo isso. Então, o camarada lá, o empregado, não tinha férias para usufruir, para gozar férias, ele não completou o período aquisitivo de 12 meses. Com a pandemia é possível colocá-lo em férias, o empregador tem essa atribuição de adiantar suas férias, né? Um período apenas, Henrique, a MP não tratava, pode ter sido antecipado 2, 60 dias, 90 dias. E aí, né? Compensação, como que era antes da pandemia? Ele trabalhava a mais das 8 horas e o que ele trabalhava além do horário normal ia guardando lá no banco de horas. Isso era dado com folga. Em razão da pandemia, do coronavírus, do isolamento, o banco de horas inverteu, passou a ser da empresa. Ele está em isolamento, depois ele vai ter que trabalhar além do horário normal para pagar essas horas. Bom, a MP tratava de tudo isso. O Supremo teve a chance de apreciar a MP, analisou a sua constitucionalidade e declarou 2 artigos inconstitucionais, o que transformava os auditores fiscais em meros consultores. Eles chegavam, não iriam autuar as empresas por irregularidades durante a pandemia, mas ia apenas aconselhar, né, as empresas a adequarem a legislação. Isso foi declarado inconstitucional e foi suspenso. E o outro é que as doenças ocupacionais em virtude do corona, então a pessoa pegou coronavírus, ficou 15 dias afastada e depois que recebeu o benefício previdenciário, depois que retorna, tem ou não estabilidade, é ou não doença profissional, doença do trabalho. A MP restringia essa interpretação, o Supremo também declarou inconstitucional. E agora, aquelas atividades essenciais, posto de gasolina, supermercado, farmácias e, sobretudo, os profissionais da área de saúde, terão a possibilidade de questionar se foi ou não doença relacionada às atividades desempenhadas. Tá? Então, 2 pontos o Supremo declarou inconstitucional, mantendo intactas as férias adiantadas, a compensação, feriados antecipados, a jornada exaustiva dos profissionais da área de saúde e assim por diante. No dia 19 de julho, a medida provisória perdeu a vigência, porque não foi votada no Senado Federal. Segundo alguns analistas, não teve acordo, né? E, segundo outros, né, e o próprio Senado, não tinha tempo para apreciar as mudanças promovidas pela Câmara. A Câmara efetuou diversas mudanças, aprovou a MP e aí foi para o Senado e não aprovaram, né? Aconteceu isso também na MP do contrato verde e amarelo. Bom, aí é o seguinte, Henrique, perdeu a vigência, como que fica? Primeiro ponto que os professores de direito constitucional têm mais condições de explicar, né, é esse trâmite legislativo. O correto seria o Congresso Nacional editar um decreto legislativo para explicar, regulamentar a situação da MP durante a sua vigência. Como que fica, como que é, tal. Disciplinar o assunto. Mas na prática, meus amigos, a MP perdeu a vigência, não tem decreto. O Legislativo não faz esse decreto. E aí cabe a nós, judiciário, né, MP e autores, professores, interpretar a situação. Número 1. Contratos, né, que estavam em vigor e tiveram as medidas excepcionais de férias, compensação e já terminaram essas medidas, são válidas, o Supremo não declarou inconstitucional e tudo indica que o Poder Judiciário Trabalhista vai ratificar. Então, ele foi adiantado férias, ele tem lá, né, o banco de horas adiantado, feriados que foram antecipados, pode ou não pode?
Tudo indica que sim. Tá? A partir do dia 19 de julho, não pode mais antecipar férias, não pode mais antecipar a compensação. Profissionais da área de saúde voltam à jornada normal. Em resumo, a partir do dia 19, voltam as regras previstas lá na CLT, que era antes da pandemia. Tá? Henrique, e aqueles, o que vai dar discussão, né? E aqui foram adiantadas as férias antes ali da MP perder a vigência. É válido ou não? Ele tem ainda mais 20 e tantos dias de férias já com a MP terminada. É válido, né? Se for celebrado durante a vigência, é válido. O teletrabalho, que está todo mundo em isolamento, as regras do teletrabalho foram flexibilizadas durante a pandemia. Mas ele já está em teletrabalho, está em isolamento. Continua? Continua. Né? O que não pode é um teletrabalho agora, pós dia 19, com as novas regras. O que não pode é a compensação antecipada agora, pós dia 19. O que não cabe é um acordo de antecipação de férias pós dia 19. Aqueles que estavam em curso e vão terminar, tudo bem. Tá? O último pontinho aqui, né, e aqui eu faço uma crítica ao legislativo e o executivo, né, nesse trato durante a pandemia da área trabalhista, que é a minha área, uma discussão técnica aqui, né, que todas essas medidas, quando perde a vigência e não tem o decreto, e não tem, isso gera insegurança, discussões na justiça, né, incerteza para a empresa e para o trabalhador. Então, uma bagunça. Tá? Para o profissional da área de saúde, né, nós sabemos que já tinha antes de pandemia uma jornada longa, jornada 12/36, e às vezes ele pegava outro trabalho no dia, na folga e assim por diante, em outro hospital. Né? A MP 927, que perdeu a vigência, dava a possibilidade de uma jornada de 12 horas de trabalho, mais 12. Então, tinha 12 de trabalho, e ao invés de ter 36 horas de descanso, como é de praxe, ele teria apenas 12. Então, trabalhava 12, no outro dia 12, 12, 12, 12. E essa discussão dessa jornada exaustiva veio com a MP, o Supremo não declarou inconstitucional. Segundo alguns colegas, autores, professores, essa jornada não é válida via MP. Né? E aí, se for declarada ilegal, tem que pagar hora extra de tudo. Tem um reflexo gigantesco. Os advogados desses empregados vão pleitear no futuro. Segundo uma outra visão, como tudo na vida há vários pontos de vista, os profissionais da área de saúde são os nossos soldados. Foram convocados para a guerra. Né? E aí, neste caso excepcionalíssimo da pandemia, né, é válida sim a jornada. O Supremo já teve a chance de apreciar e não irá declarar no futuro isso inconstitucional. Então, a Justiça do Trabalho deve reconhecer durante esse momento excepcional a jornada 12/12. Tá bom? Mas é um assunto interessante. Se você quiser escrever algo a respeito, está na hora. Tem um artigo, inclusive, no meu site dos profissionais da área de saúde. A pandemia continua, o isolamento continua, mas nós não temos regras trabalhistas específicas para o momento. A não ser a redução e suspensão do contrato, que eu já tratei nos vídeos aqui também, que virou lei. Todas essas outras medidas, férias, compensação, teletrabalho, profissionais da área de saúde, elas perderam a vigência agora. E aí volta a CLT clássica. Tudo bem? Se você perdeu qualquer vídeo, estão todos no canal do YouTube, né, para você se atualizar gratuitamente. E fica aí, para quem quer uma atualização com mais base, prolongada, a segunda turma da pós-graduação profissional em Direito e Processo de Trabalho deve abrir nos próximos meses do curso Aprovação em parceria com a Faculdade Metropolitana. Um abraço, até o próximo.